Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sempre que estudamos os inícios do cristianismo, principalmente a era pós-apostólica, nos deparamos com uma estranha religião denominada mitraísmo. Religião que tinha muitos adeptos, principalmente entre as elites e o exército romano. Trazida do Oriente, principalmente da Pérsia e da Índia, esta religião rapidamente se tornou a dominante na sociedade romana. A hegemonia desta crença ficou ameaçada quando uma outra religião vinda do Oriente também chegou a Roma. Esta religião era o cristianismo. Após muita perseguição, o cristianismo começou a substituir o mitraísmo. Mas muitos afirmam que, na realidade, o que ocorreu foi um sincretismo entre as duas crenças, resultando numa religião híbrida, que mais tarde seria conhecida como a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje iremos mostrar algumas evidências de que isto realmente pode ter acontecido. Devemos sempre lembrar que este vídeo é meramente informativo e não tem como objetivo ofender os irmãos católicos. Apenas iremos mostrar as evidências de que esse sincretismo pode realmente ter acontecido com o cristianismo pós-apostólico. O mitraísmo é uma religião de mistérios que surgiu no século II a.C. Esta envolve o culto a Mitra, uma divindade que teria sacrificado o touro primordial, e graças a esse sacrifício, a terra ficou fértil e foram gerados muitos animais úteis aos homens. Muitos dos costumes dos antigos adoradores pagãos de Mitra parecem ainda continuar na Igreja Católica. Vejamos alguns que guardam assombrosa semelhança. Pater, que traduzido seria pai ou padre, era um dos níveis mais elevados pelo qual o iniciado no mitraísmo passava. Curiosamente, o jeito de se vestir era praticamente igual aos dos bispos católicos. O barrete frígio, que era uma espécie de gorro-chapéu, que foi usado pelos revolucionários franceses do século XVIII, o bastão e o anel. Natalis Solis Invicti. O dia 25 de dezembro era uma data pagã, na qual era comemorado o nascimento de Mitra. Esta data coincide com o solstício de inverno no hemisfério norte. Esta data adentrou no cristianismo por primeira vez por ordem do Papa Júlio I. Dies Solis. O dia de domingo era a data comemorativa semanal de Mitra, o Deus Sol, chegando o imperador Constantino a declarar esse dia como dia de descanso, mediante o decreto de 321, que todos os juízes, todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atentem os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer com frequência que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não perder o tempo oportuno dos benefícios concedidos pelo céu. Pontifex Maximus. Pontífice Máximo. Este era o título mais alto do mitraísmo, título geralmente atribuído a César. Curiosamente, os papas passaram a usar este título pagão, e isto pode ser visto em pinturas e moedas. Hoje em dia, o título usado é Sumo Pontífice. Encontros com as divindades em grutas. As religiões orientais pagãs costumavam se encontrar com as suas divindades em grutas ou cavernas. Mitra nasceu numa gruta, numa caverna. Os cultos a Mitra eram realizados em cavernas naturais ou escavadas. Podemos ver que esse costume passou para a Igreja Católica na veneração de Maria. É comum ver imagens de Maria em grutas, tidas como santuários. As próprias miniaturas da santa estão sempre dentro de pequenas cavernas. Bom, e até aqui chegou o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa informação com seus contatos nas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. Queremos saber sua opinião. Você acredita que a Igreja Católica é um sincretismo de cristianismo e mitraísmo, ou é apenas mera coincidência? Comenta aí embaixo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!
A principal distinção entre o cristianismo e o paganismo está em que no paganismo são muitos mediadores, enquanto que no cristianismo há um só mediador. Há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5. A mitologia grego-romana ensinava a existência de deuses menores ou inferiores. Acreditava-se que os superiores possuíam todo o poder e os inferiores poderes limitados, servindo de mediadores entre aqueles e os homens. A característica principal, então, do paganismo era uma enorme quantidade de divindades e um verdadeiro exército de mediadores. Lamentavelmente, Roma papal entrou pelo mesmo caminho do paganismo e perdeu sua distinção cristã ao canonizar uma longa lista de santos e os constituir mediadores e advogados entre Deus e os homens. Embora os católicos romanos não deem aos seus supostos santos o nome de deuses ou semideuses, como a mitologia o fazia, é inegável o fato de muitos homens e mulheres mortos, cujas almas, segundo se crê, estão no céu, receberem verdadeiro culto religioso semelhante em muitos aspectos ao da mitologia clássica, por sua vez herdada do paganismo babilônico. Numa evidente apostasia, o romanismo atribui a seus santos os mesmos poderes de mediação que o paganismo conferia aos seus semideuses. Entre os pagãos, acreditava-se na possibilidade de uma pessoa ser canonizada se fizesse notável por seus feitos, como invenções, conquistas ou qualquer outra grande realização beneficiadora do gênero humano, podendo então servir como intermediário em favor deste junto às divindades superiores. Todos os filósofos pagãos falam nesse sentido, como registrou um historiador. Os semideuses são inteligências intermediárias, por meio das quais nossas orações e necessidades chegam ao conhecimento dos deuses. São mediadores entre os habitantes da terra e os habitantes do céu, e levam para lá as nossas orações e trazem para a terra os favores implorados. Vão e voltam como portadores das súplicas dos homens e dos auxílios da parte dos deuses. Era este o credo do paganismo, e em nada, a não ser no nome, difere do credo do romanismo, no que diz respeito à intercessão dos santos. Quando a Igreja Romana acha entre os membros de sua comunhão indivíduos tidos como piedosos ou ilustres, em razão de seus poderes milagrosos, sustenta que podem ser canonizados e contados entre os seus santos, como mediadores entre Deus e os homens. Ela acredita que eles possuem influência suficiente com Deus para obter dele os favores solicitados e que, portanto, são competentes ou idôneos para acolher as nossas orações e súplicas, segundo declarou o Concílio de Trento nestas palavras: os santos que reinam juntamente com Cristo rogam a Deus pelos homens, e é bom e útil invocá-los humildemente e recorrer às suas orações, intercessões e auxílios. O princípio do romanismo pagão e o princípio do romanismo papal são uma e a mesma coisa, não havendo diferença senão nos nomes dos objetos da invocação. Quando se descobriu, depois do estabelecimento do cristianismo nos tempos de Constantino, que muitos pagãos se conformariam exteriormente com o cristianismo se lhes fosse permitido conservar, em particular, o culto de suas divindades tutelares, concedeu-se-lhes permissão para isso, mudando tão somente os nomes de Júpiter em Pedro e o de Juno em Maria. E assim, aconteceu que continuaram a adorar suas antigas imagens, depois que estas mesmas imagens foram batizadas sob nomes cristãos. Os escritos daqueles tempos tornam evidente o seguinte: acreditou-se que
Essa foi uma medida muito sábia e um golpe de hábil política e que tendia a produzir a uniformidade religiosa entre as massas ignorantes. A invocação de Juno se transformou na de Maria. As orações dirigidas a Mercúrio foram então dirigidas a Paulo, e aí por diante. Não podemos compreender como a simples substituição dos nomes de Mercúrio ou Apolo pelos de Damião ou de Cosme, ou as dos nomes de Minerva ou Diana pelos nomes de Lúcia ou de Cecília, possa mudar o caráter essencialmente idólatra da prática. A Bíblia afirma que somente Jesus Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, é que pode perdoar pecados e conduzir o homem ao seu Criador. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim." João 14, verso 6. E em Atos 4, verso 12, está escrito: "Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos." E se você chegou até aqui, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Deus te abençoe em Cristo Jesus. A pergunta está na mira. Professor, a questão da Eucaristia, onde se acredita que a hóstia, ou seja, o pão e o vinho, realmente se transformam em carne e vinho. E ele citou o milagre onde isso aconteceu. E a pergunta dele é o seguinte: a transubstanciação é mentira? Então como é que fica a questão dos corpos dos santos? Essa questão que eu queria colocar para você. O corpo dos santos incorruptíveis, como que é isso? Olha, sinceramente, eu desconheço evidências de que corpos de santos, como por exemplo Maria, né, e outros santos, esteja incorruptível. Eu teria que ter mais evidências sobre isso, né? Eu desconheço, né, que tais corpos não tenham entrado em estado de putrefação. Então eu gostaria das evidências para eu poder analisar, porque na verdade a morte ocorre da mesma forma para todos. O corpo de todas as pessoas se decompõe, porque todas as pessoas foram afetadas pelo pecado e, segundo Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte para todos os homens. Então, eu gostaria de mais assim dados do irmão para eu poder analisar o que realmente ele quis dizer com isso. Segundo, a Bíblia não ensina que no momento da ceia o corpo e o sangue de Cristo são transformados de forma literal no corpo e sangue de Cristo. Nós não podemos crer nisso. Por quê? A Bíblia não admite esta hipótese. Por vários motivos. Primeiro, lembre-se que a Bíblia foi escrita por judeus cristãos. Os judeus cristãos não aceitavam o ingerir sangue em hipótese alguma. Então, tanto em Levítico 17, quanto em Atos 15, 29, já no Novo Testamento, você vê que foi dada uma orientação específica para que eles não ingerissem sangue de animais. Se ingerir sangue de animais já era um erro, um pecado para eles, imagine ingerir sangue humano, ainda mais do sagrado Jesus Cristo. Seria uma espécie de canibalismo espiritual. E, obviamente, que Deus não está incentivando isso. Para você entender o que Cristo quis dizer com comer a carne dele e beber o sangue dele, é muito importante, irmão, ler todo o Evangelho de João no capítulo 6, obviamente a partir do versículo 48. Cristo vai demonstrar aqui neste capítulo que a simbologia do pão e do vinho. Então, a partir do verso 48, ele diz assim, ó. Vamos ler o verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja, a carne dele não foi dada para comermos, literalmente. O corpo dele foi dado literalmente para pagar o preço pelos pecados do ser humano. E aí você, analisando a partir do verso 47, lendo daí até o verso 55, 56, que fala do comer o corpo de Cristo, né, e beber o seu sangue, você percebe à luz do verso 47 no contexto que comer o corpo e o sangue, e beber o sangue de Cristo significa crer nele, crer no seu sacrifício substitutivo, no seu sacrifício reconciliador. Então, de forma simbólica, Cristo está dizendo que quem aceita a sua morte na cruz tem a vida eterna. E curioso, querido irmão, que em 1 Coríntios 11, você percebe que o próprio apóstolo Paulo não interpretou os emblemas, ou seja, o pão e o vinho, como sendo literais. Aqui em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Olha as duas revelações. O corpo não é dado para vós comerem, para vocês comerem. É dado por vós, ou seja, é dado no lugar deles. E segundo, o comer do pão era feito em memória de Jesus. Então, não tem nada na Bíblia que indique que a transubstanciação seja uma verdade. Na verdade, de acordo com a Bíblia, ela não pode ser apoiada. E sobre o milagre em Lanciano, na Itália, devemos considerar, queridos, uma coisa. Nem todo milagre, nem toda manifestação sobrenatural indica, na verdade, que Deus esteja atuando. E como nós sabemos disso? Em Mateus 7, 21 a 23, é um texto que eu recomendo a leitura, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua: muitos naquele dia vão me dizer assim: Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E no contexto dos versos 24 a 27 de São Mateus 7, Cristo diz que os milagres de nada têm valor se a pessoa não obedece à palavra de Deus. Portanto, o que deste milagre ocorrido na Itália, que tipo de verdade bíblica essencial para direcionar as pessoas a Jesus, que tipo de verdade esse milagre confirmou? Não confirmou nenhuma, porque a transubstanciação não é bíblica. Então, este milagre que ocorreu pode ter uma explicação natural, nós não sabemos os detalhes, e pode também ter algo de sobrenatural, mas com certeza não veio de Deus, porque contradiz abertamente uma verdade clara das Escrituras, de que o pão e o vinho simbolizam, representam o corpo de Cristo que foi dado no nosso lugar, não para nós o comermos.